Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Boa tarde, Ceará. Boa tarde, Fortaleza. Boa tarde, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial Renovação Carismática Católica. É o programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, dioceses e grupos de oração de todo o Ceará se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Vera Cruz, estarei com você até às 18 horas aqui na sua rádio Shalom FM e no YouTube da RCC Ceará. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos e tudo sobre o que acontece na RCC em todo o Ceará. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral Rosângela Leite, técnica Éder Machado e Luminous Play. Realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando. Tem muita coisa maravilhosa para aproveitar nesta tarde e você pode participar deixando o seu comentário no YouTube ou mandando a sua mensagem para o nosso Instagram RCC Fortaleza CE. Nós estamos esperando a sua palavra, a sua opinião sobre o nosso programa. E no programa de hoje, temos a participação dos irmãos do grupo de oração Raiz de Deus. E eu já quero dizer que eu gosto muito de falar do Raiz de Deus, porque é um grupo raiz. Como a gente diz hoje, pai raiz, mãe raiz, pois estamos aqui com um grupo raiz, um grupo lá do comecinho da Renovação Carismática, um grupo que nos representa. Já quero dar boa tarde a todo o pessoal do grupo de oração Raiz de Deus. Que bom estar aqui no programa Renovação em Movimento com todos vocês. Nós teremos também a pregação do nosso grupo de oração com a nossa irmã Marlúcia. E teremos ainda o editorial hoje com o nosso irmão Pedro, representando o Conselho Arquidiocesano. Mas para começar o nosso encontro de hoje, peçamos a presença do Espírito Santo sobre nós. Vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos encher nesta tarde, guiar o nosso pensamento, todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações, para que nós tenhamos um excelente programa para você e para que você possa também crescer na fé junto conosco. Oremos. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, eterno dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Você está ouvindo Renovação em Movimento. E é nesse clima que hoje apresentamos o nosso tema. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? É sobre isso que nós vamos conversar no nosso programa de hoje. É sobre isso que nós vamos conversar e meditar a palavra no nosso grupo de oração.
porque nós estamos vivendo este fim de semana a solenidade de Nossa Senhora da Assunção. É isso mesmo, a Arquidiocese de Fortaleza celebrou Nossa Senhora da Assunção, a sua padroeira, ontem na Caminhada com Maria. Mas neste domingo, toda a igreja celebra a solenidade de Nossa Senhora da Assunção. E é por isso que nós, nesta tarde, conversaremos mais também sobre isso. E vamos então com esse tema: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Neste mesmo fim de semana, neste domingo em que celebramos a solenidade da Nossa Senhora da Assunção, de Nossa Senhora da Assunção, nós também rezamos sobre a vocação à vida consagrada. Homens e mulheres que se dedicam a Deus, que se dedicam à igreja, que oram pela igreja, esses religiosos e religiosas. Que bom, irmãos, vamos rezar por eles não somente hoje, mas por toda esta semana em que a igreja dedica a vocação à vida consagrada. E você, que ainda está decidindo a sua vocação, eis uma semana muito importante para perguntar ao Senhor: será que esse é o meu chamado? Ser um religioso, uma religiosa? Vamos orar, estamos em intercessão por você. Vamos acolher então o nosso querido irmão Pedro, representando o nosso Conselho Arquidiocesano, com o nosso editorial. Boa tarde, Vera. Olá, irmãos e irmãs. Que bom estar com vocês no nosso programa Renovação em Movimento. Eu sou Pedro Juarez, participo do grupo de oração Raiz de Deus e neste tempo eu sirvo no Conselho da RCC, da Arquidiocese, como segundo secretário. Em nome do Conselho, eu acolho vocês no programa Renovação em Movimento. Nós iniciamos saudando a Renovação Carismática do Ceará na celebração do seu Jubileu de Ouro. 50 anos de intensa evangelização que trouxe oportunidade para todos nós de conhecer e amar o Espírito Santo. Bendito seja Deus pela RCC Ceará e por cada um dos seus grupos de oração. E nós estamos no terceiro domingo do mês de agosto. Celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Assunção e também recordamos e rezamos pela vocação à vida religiosa e consagrada. Aqueles que são chamados por Deus à vida religiosa e consagrada são cumulados pelo Espírito Santo e devem anunciar o Evangelho com alegria, a exemplo de Nossa Senhora. A vida religiosa dá ânimo à igreja, sendo um elemento decisivo para a missão da igreja. Viver a vida religiosa é se tornar mais completo, levando a luz que vem de Deus para quem mais precisa. Levar a palavra de Deus para os mais pobres e infelizes e para os membros da comunidade paroquial. A vocação religiosa é uma maneira de tornar o mundo melhor. Os religiosos e religiosas optam por uma vida em comunidade, ou seja, vivem com outros irmãos, seja no mosteiro, num convento ou na casa paroquial. Rezam pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, padres e seminaristas. Aqueles que optam pela vida religiosa professam os votos de pobreza, castidade e obediência, buscando se configurarem a Cristo. Professam esses votos para melhor servir os irmãos e com isso estão inseridos na vida do povo de Deus. Demos graças a Deus pela presença dos religiosos e consagrados em nossa arquidiocese e paróquias, que eles continuem animando o povo de Deus a seguir adiante, edificando o reino de Deus. Rezemos ainda para que muitos jovens sintam no chamado de Deus e queiram entregar a sua vida totalmente a Ele. Que, a exemplo da Virgem Maria, os consagrados renovem a cada dia o seu sim a Deus e possam transmitir o Espírito Santo aos que encontrarem. E ainda, que o Espírito Santo suscite no coração de muitos jovens o desejo de abraçar a vida religiosa e consagrada. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento.
Nosso grupo de oração. No coração da noite pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Estamos de volta com o programa Renovação em Movimento. E é aquele momento muito especial e muito esperado por todos nós, o nosso grupo de oração. Neste sábado, estamos aqui com o grupo de oração Raiz de Deus, que vai participar conosco, fazer esse momento com música, com alegria, com pregação da Palavra de Deus. Boa tarde, Marlúcia. Boa tarde, Vera. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Que bom, o Senhor vai nos falar muito nesta tarde, né? Muito. Com Nossa Senhora, né? Já sabe. Sim. Muita coisa maravilhosa. Que bom! E nós estamos também com o Ministério de Música, aqui representando o Ministério de Música Raiz de Deus, que estamos com o Glauber e também com o Guilherme. Boa tarde para vocês. Vera. É um prazer estarmos aqui no programa Renovação e vamos louvar o Senhor, né? Isso Principalmente mesmo. porque nesse final de semana nós temos uma grande intercessora assunta ao céu. Exatamente. E é um fim de semana de louvor, porque nós estamos num congresso arquidiocesano, aliás, num congresso estadual jubilar da RCC Ceará. Então, é tempo de louvar, é tempo de bendizer o nome do Senhor. Vamos de grupo de oração. Então vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor cantando. Vamos lá, chuva de graça. Você em casa pode bater palmas, erguer suas mãos, pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre você e sobre toda a sua família. Chuva de graça. Chuva de graça, pedimos aqui. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama mais uma vez. Chuva de graça, pedimos aqui. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama, há uma chuva. Há uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Pedindo chuva de graça, pedimos aqui. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama, chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Amém. E continuando assim, vamos clamar ao Espírito Santo, uma música que é composição da Raiz de Deus. Vamos lá, vamos aprender uma música nova. Posso sentir a tua presença entre nós, a tua presença entre nós. Com palmas, posso sentir o teu poder nos envolver. Posso sentir o teu amor invadir o nosso ser. Posso sentir que o Espírito Santo construiu seu santuário aqui. Erguendo as mãos, clamando: vem, ó Espírito Santo de Deus, com teu poder reavivar nossos corações. Vem dos quatro cantos do céu, como um fogo abrasador. Tuas centelhas espalham-se neste lugar, a fonte viva, o amor, e assim purificados adentramos as portas que conduzem ao trono de Deus. Vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito Santo, com teu poder
com teu poder reavivar nossos corações. Vem dos quatro cantos, vem dos quatro cantos, como fogo abrasador. Como fogo abrasa, tuas centelhas espalham-se neste lugar. A fonte viva, o amor, e assim, purificados, adentramos as portas que conduzem ao trono de Deus. Amém. Glória ao Senhor. E mais uma música, mais um louvor. Derrama o teu amor aqui, pedindo que seja derramado sobre cada um de nós a graça do Senhor. Vamos lá. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, com palmas. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós, sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, uma igreja renovada. Povo santo reunido, povo santo reunido. Famílias restauradas, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Mais uma vez, uma igreja renovada, uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Clamando com fé, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Com a mão no coração, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Continua com a mão no teu coração, meu irmão, minha irmã, clamando o Espírito Santo de Deus, para que nesse momento o teu coração, todo o teu ser se abra, para receber a semente que a palavra de Deus vai plantar em nossos corações. Neste momento que vem o Espírito Santo sobre ti, aonde você estiver. Se você pode neste momento parar para ouvir a palavra de Deus e deixá-la penetrar o mais íntimo do teu ser, que você faça isso. Se não, da forma como você está agora, apenas peça: vem Espírito Santo sobre todo o meu ser. Te pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre a Marlúcia, a nossa irmã que neste momento vai proclamar a Tua palavra, que fará chegar até nós a palavra, o recado de Deus para os nossos corações. Derrama sobre ela o Teu Espírito, renova na sua unção neste momento toda a autoridade espiritual para anunciar a Tua palavra. Vem, Espírito Santo. Pelas mãos de Maria Santíssima, nós a consagramos a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, Vera. Olá, meus irmãos, pessoal da Raiz de Deus que está aqui hoje. Hoje, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Marlúcia. Eu sou do Ministério de Formação da Arquidiocese de Fortaleza. No meu grupo de oração, eu sou do Ministério de Pregação e Formação. Mas sou do núcleo de formação do Ministério de Formação da Arquidiocese de Fortaleza. A gente dá formação, né, nos módulos básicos em todas as regiões.
aqui da Arquidiocese. São momentos maravilhosos. E nesta tarde, assim, a gente vai falar um pouquinho da presença de Nossa Senhora na nossa vida. Você que está em casa, que pode, né? Eu queria convidar você a tomar sua palavra, tomar sua Bíblia e abra aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Tá certo? Eu vou lendo para adiantar o tempo, mas você já pode ir procurando, vai marcando, certo? É importante que você conheça essa passagem. Para nós católicos é uma passagem assim já sabemos decorado, né? Mas é importante que você sempre relembre e leia, né? Então, assim, a partir do versículo 39, a palavra diz: Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu em seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Segura aí essa passagenzinha, viu? Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Pois, assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse instante, meus irmãos, essa palavra assim que é tão rica, são tantas coisas que a gente podia estudar aqui, mas nós temos alguns minutinhos, né, para fazer um comentário, para que essa palavra fique no nosso coração. E eu queria segurar 2 pontos. Primeiro, eu disse para vocês, segura aí quando a palavra diz, Isabel ficou cheia. Talvez na versão, se você estiver com a Ave Maria, ficou repleta do Espírito Santo. Pensando bem, a gente vê assim, quando Maria, Nossa Senhora, chegou na casa de Isabel, a presença de Nossa Senhora na casa de Isabel encheu aquela casa com o poder do Espírito Santo. Não é assim? A gente sabe que aqui Isabel está vivendo um momento muito feliz. Né? Por quê? Porque ela na idade, já na velhice, já idosa, seu esposo também, ela é esposa de um sacerdote, né? Zacarias, eram já idosos e não tinham filhos, então isso era uma questão de muita vergonha para o povo de Israel, era uma maldição, então eles viveram anos e anos e anos dentro dessa maldição, dessa tristeza, dessa vida de tristeza, mas Deus deu a Isabel a graça, né, da gravidez. E Maria chega lá. Mas quando Maria chega, já com alguns meses de gravidez, Maria chega com alegria. E essa a gente percebe que quando Isabel, plena do Espírito Santo, assim é bem notório nessa palavra, a presença da alegria, do fruto do Espírito Santo. Primeiro,
a gente vê, claro, quando o Espírito Santo é derramado, esse derramamento do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo, né? Esse transbordamento de Maria, né? Do Espírito, porque Maria é cheia de graça. Quando ela transborda, né? Do Espírito sobre Isabel, ela recebe um dom, que a gente vê aí bem claro, né? O dom da palavra de ciência. Né? Assim como São Paulo nos ensina. Quando Isabel diz para Maria: de onde me vem a honra de receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Como assim a mãe do meu Senhor? Como é que ela sabe que Maria estava grávida? Maria não tinha feito nenhum comentário ainda. Né? Outra, como é que ela sabia que o menino era filho de Deus? Né? Uma palavra de ciência, Deus sabia, e Deus revelou a Isabel, porque essas graças são manifestadas àquelas pessoas, àqueles que verdadeiramente acolhem o Espírito Santo em nossas vidas. Acolhe essa graça, né? A graça de sermos plenos do Espírito, e o Senhor vai revelando o que Ele deseja revelar. E outro ponto, dentro ainda dessa chegada de Nossa Senhora, né, é a graça do fruto do Espírito Santo, como eu já falei. Né? O fruto do Espírito Santo, da alegria, que eu penso que talvez seja o mais forte quando ele chega. Eu acho que a renovação é um movimento que transborda de alegria. Né? Os nossos grupos de oração, talvez seja por isso que a renovação não é muito amada por muita gente. Tem gente que não gosta da renovação carismática. Por quê? Porque a renovação carismática são grupos alegres. Os jovens são alegres, os idosos são alegres. É um grupo de alegria. Onde você chega, tem renovação. Se você assiste pela internet, você tem vontade de entrar lá, naqueles lugares de tanta alegria que brota dos olhos das pessoas, porque a renovação carismática traz essa força da alegria. Isabel é essa plena, talvez tanta gente que está nos escutando agora, né, estejam vivendo momentos de depressão, de tantos problemas. Por quê? Porque a alegria do Espírito Santo, Vera, Pedro, Marilene, Guilherme, Glauber, nós estamos aqui, a gente sabe disso. A alegria do Espírito Santo não é a ausência de problemas, não. Não é ausência de dificuldade, não é ausência de tribulação. A gente sabe que não é. Né? É um dom de Deus, é uma graça de Deus. A gente se alegra por quê? Porque Deus está no comando da nossa vida. E quando o diante diz que Nossa Senhora chegou e traz alegria, não é porque ela é Deus. Olha, nós não somos idólatras, como tem pessoas que falam isso. Né? Não somos, porque quando Maria chega, ela que é a esposa do Espírito Santo, a filha de Deus, né? E a mãe de Deus. Então, quando ela chega numa casa, meu irmão, se você está acolhendo ela aí na sua casa, quando ela chega nas nossas casas, ela traz Deus para dentro da nossa casa. Ela traz a força de Deus. É isso que muita gente não entende quando lê a palavra. Muita gente não entende a graça de que nós católicos, nós somos a geração, os católicos entenderam isso, né? Somos a geração que vão proclamar Nossa Senhora bem-aventurada em todas as gerações. Quando a gente entende isso, Nossa Senhora leva Deus para as famílias. E um segundo ponto, o primeiro, foi encher-nos do Espírito Santo com a presença dela. O segundo é a graça de louvar. Quantas pessoas que enchem as suas vidas, enchem as suas casas, você que está nos escutando sabe que é assim. Mesmo as pessoas da igreja, né, as mesmas pessoas que participam de movimentos da renovação carismática, às vezes se enchem de murmuração. Né? Em vez de louvar mesmo, acaba de oração, de ter uma oração de momento com Deus, mas qualquer problema que aparece, já começa a murmuração, as reclamações, e essa palavra vem nos ensinar isso. O Espírito Santo, a alegria de Deus, a presença de Deus nos leva a louvar a Deus, a exaltar o nome de Deus, como elas fazem aqui, Maria, nesse cântico maravilhoso que a gente chama de Magnífica, né? Essa oração de louvor tão maravilhosa, né? Exaltar o nome de Deus, saber, é Ele que está no comando da minha vida. E muitas vezes, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, talvez você esteja passando por muitos problemas, muitas dificuldades, situações, falta de dinheiro, desemprego, problema de depressão. São tantos os problemas que nos afligem, porque nós, cristãos, também temos problemas. Né? Não é isso. Ser de Deus não é assim como se sumisse tudo na nossa vida e a gente vai viver como anjos. Não existe. Nós estamos aqui, temos que enfrentar o mundo e a vida, mas o Espírito Santo nos dá essa graça de louvar a Deus. E quando a gente louva, a gente atrai Deus.
Quando a gente louva, a gente chama Deus para dentro da nossa vida. Chama Deus para os problemas. Às vezes a gente amaldiçoa até o nosso salário, né? O dinheiro que não dá para nada, e é só problemas, é só dificuldades. Às vezes são drogas que entram nas nossas famílias, os filhos só dão problemas, é tantos problemas, dificuldades. Então a gente precisa tomar posse dessa graça. Eu tenho um Deus que está comandando a minha vida. Eu tenho um Deus como Nossa Senhora. Nossa Senhora que estava dentro de um contexto que todo mundo sabe. Ela estava grávida e aqui ela não estava ainda casada, né? E ela já sabia que Deus ia providenciar todas as vitórias para a vida dela, né? A aceitação de José, tudo já estava no plano de Deus. Já era projeto de Deus, como foi projeto de Deus também na vida de Isabel e de Zacarias. E é projeto de Deus também na nossa vida, meus irmãos. A vida que Deus quer que a gente tome posse, a vida de louvor, de glorificar o nome de Deus, de receber, de pedir a força de Deus. Quando levarmos Nossa Senhora para nossa casa, é exatamente para aprender isso, a louvar, glorificar o nome de Deus. Tá certo? E eu queria, assim, convidar você, se você pode, feche teus olhos agora um instante, o ministério vai cantar uma música, porque eu senti assim muito forte do meu coração, que isso que nós lemos, isso que nós estamos falando, né, esse desejo de Deus de entrar em nossas casas, de mudar nossas realidades, não é amanhã não é depois da manhã, ou daqui um tempo talvez, quando você se converter, se você acha que ainda precisa de muita coisa ainda, não, o dia é hoje. A hora é agora. O tempo é agora. Que Deus quer alcançar a tua casa, alcançar a tua família. Então vamos cantar essa música pedindo já, acreditando que Nossa Senhora, a mãe de Pentecostes, está entrando nas nossas vidas agora. Ela estava lá em Pentecostes, talvez nem precisasse estar, porque ela era cheia do Espírito. Mas ela estava segurando os apóstolos, intercedendo por nós, pela igreja que estava nascendo naquele momento. A igreja que estava recebendo a força do alto, a força do Espírito, que agora se derrama sobre nós. Cantemos, meus irmãos, cantemos. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. Mais uma vez. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. Venha sobre nós, vem Espírito Santo, fogo abrasador, vem Espírito Santo, vem, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Vai tocando agora, Espírito Santo. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo batiza-nos, Senhor. Venha sobre nós, venha sobre nós, fogo abrasador, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo batiza-nos, Senhor. Que você possa agora, meu irmão, minha irmã, você que está nos escutando, escutou essa música, você ouviu o que essa música fala, que Deus está derramando sobre nós seu fogo abrasador, o fogo que dá forças. Deus, a palavra está falando da chegada do Espírito Santo.
nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo chega, tudo muda, tudo acalma, todas as realidades são transformadas. Acredite, meu irmão. Vai pedindo agora pela intercessão de Nossa Senhora, essa que esteve presente em todos os momentos da vida de Jesus. Vai pedindo pela intercessão dela. Não tenha medo de clamar, Espírito Santo, pela intercessão da mãe, pela intercessão daquela que tudo sabe, que tudo pode fazer, aquela que observa, aquela que cuida de todas as coisas. Ela sabe da confusão que está a tua casa agora, da confusão que está o teu coração, de como está a tua vida. Talvez a tua casa esteja uma verdadeira destruição. Talvez tantos problemas que vêm se levantando na tua vida, na tua casa, e você acha normal. Você não clama a Deus por esses problemas, você não clama ao Espírito Santo que venha mudar as realidades. Eu te peço agora, minha filha, minha irmã, eu te peço agora, peça ajuda de Deus agora, peça. Você que sintonizou a rádio, você que está já assistindo desde o começo, você é agora, a hora é agora. Peça mesmo, não tenha medo de que Deus não vai te atender. Fala de coração, como a palavra fala, que Deus ouve os humildes. Deus cuida das nossas gerações, das nossas famílias. Deus cuida de tudo. Pede agora, meu irmão, pede, minha irmã, pede para a tua casa. Talvez seus filhos estejam saindo para eventos, para festas nesse momento. Eu te peço agora, Espírito Santo, derrama sobre nós teu fogo abrasador. Vai tocando essas casas, essas famílias. Vai, Espírito Santo. Desce sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Derrama Espírito Santo. Vem agora, Senhor. Senhor. Batiza todos os que estão cansados, Espírito Santo. Vem. Intercede por nós. Com línguas de fogo. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Amém. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Estamos de volta com o programa Renovação em Movimento. Que alegria estar aqui com você nesta tarde de sábado. Nós queremos a sua participação, a sua opinião sobre o nosso programa, e você pode ligar para partilhar, para falar dessa pregação maravilhosa que nós ouvimos agora, para fazer a sua oração e testemunhar. Vai lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, @RCC Fortaleza CE, e deixa lá a sua participação no nosso programa. E nós queremos mandar alô, mandar abraços, os nossos beijos, nossas lembranças para todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Os que estão no grupo de oração Raiz de Deus, todos vocês que estão ouvindo pela Rádio Shalom, pelas nossas redes sociais, participando pelo YouTube, nós queremos agradecer a sua participação. E aí eu já passo aqui para os membros do grupo de oração Raiz de Deus para darem o seu alô. Vamos lá, Glauber, para quem que você quer mandar um alô hoje, a participação, e chamar para participar conosco desse programa? Quero dar um alô para toda a galera lá da Capela Sagrada Família, onde se reúne o grupo de oração Raiz de Deus, e convidar o povo que vem fazer parte desse grupo de oração, né? Que é um referencial ali. Que bom, então diz aí quando é que as pessoas podem ir lá para a Capela Sagrada Família, qual é o dia? O nosso grupo é sextas-feiras, após a missa, umas 20 horas, começa o nosso grupo de oração. Que bom! Guilherme, vai mandar um alô? Tem que mandar em nosso nome para ela. Gostaria de mandar um alô para Rosângela, nossa presidenta da SCC Fortaleza, e um grande abraço a todas as pessoas que fortalecem o movimento. Que bom, Rosângela Leite, que participa do grupo de oração Raiz de Deus, né? Hoje aqui representada pelo Pedro Juarez, também manda o seu abraço. E nós queremos então mandar também esse alô para todos os que fazem o conselho da RCC da Arquidiocese de Fortaleza. E Marlúcia, você quer mandar um abraço, um alô para quem?
Olha, tanta gente do nosso grupo pediu para mandar alô, então eu mando um alô geral, tá certo? Para todos os membros do grupo, do grupo Raiz de Deus, lá na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, né, no Montese. Mas eu quero também mandar, Vera, um alô especial para minha mãe. Minha mãe é da Renovação Carismática desde os anos 80, né? Nos anos 80, já do Ministério de Intercessão, da comunidade Servo do Senhor. Um abraço aí para o Timar, o coordenador da Servo do Senhor. Minha mãe sempre foi intercessora de lá, agora já está com 90 anos, não tem mais, né? Mas como ficar andando para tantos lugares. Mas ela pediu um alô e eu estou mandando. Mãezona, um beijo, um abraço, viu? Que Deus abençoe muito, muito a senhora. E Marilene? Aí, a coordenadora do grupo de oração Raiz de Deus. A responsabilidade é grande para mandar alô para todo mundo, só não dá para dizer o nome de cada um, né? Pois é, a Marlúcia é minha irmã, né? Como nos chamam já irmãs gêmeas, mas não somos, não. Ela roubou, ia dar um alô para minha mãezinha, Hermínia, né? Que praticamente foi a fundadora do nosso grupo de oração. Que bom. Né, em 1991, né? Ela acolheu o nosso grupo de oração, né? O primeiro lugar onde nos reunimos foi lá em casa, né? Que ela levou toda a galera, assim, éramos todos jovens, né? E a todos do grupo de oração, não dá para citar o nome, né? Que somos muitos. E com muita alegria também que nós estamos no segunda semana, essa semana, a terceira semana do Seminário de Vida no Espírito Santo. Né? E dar um alô também para todos que estão iniciando, né? Este caminho, passando esta porta, né? Deste movimento maravilhoso que mudou a nossa vida. Né? Se nós estamos até hoje, 34 anos... devido a esse movimento da renovação carismática que nós, toda a minha família, né, nos identificamos, né? Eu tenho 10 irmãos e todos, na época, éramos todos solteiros, mas já estamos casados com muitos sobrinhos e todos, com a graça de Deus, né? Quase todos, né? A maioria participa do nosso grupo, né? Graças a este movimento da renovação carismática que nós amamos e nos dedicamos, né? Corpo, alma e espírito toda a vida, né? Para toda a vida. Que coisa boa! Então, olha aí, foi muito bom, muitos abraços a você que está participando, você que sempre está ligado aqui na Rádio Shalom, ouvindo o nosso programa Renovação em Movimento, você que está nos vendo pelo YouTube da RCC Ceará, você que vê as redes sociais da @RCC Fortaleza CE e que pode acompanhar o nosso programa, mandar o seu alô e a sua opinião. Nós queremos partilhar com você essa grande graça que é o programa Renovação em Movimento. Programa Renovação em Movimento. E nós queremos, neste momento, falar de uma coisa muito especial. Estamos nesse final de semana vivendo o Congresso Jubilar da RCC Ceará. Isso mesmo, 50 anos desta corrente de graça no nosso estado. E você sabe como é que isso começou? Então, nós vamos contar um pouquinho dessa história para você. Em 1967, 2 anos depois do encerramento do Concílio Vaticano II, e como uma resposta ao concílio, um grupo de jovens da Universidade de Duquesne, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, realizou um fim de semana de estudos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Eram os dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967. O final de semana de Duquesne, como ficou conhecido, foi o retiro em que, pela primeira vez, de forma registrada, leigos católicos relataram a experiência do batismo no Espírito Santo. 2 anos depois, aqui no Brasil, em 1969, essa experiência foi vivida por jovens lá em Campinas, no estado de São Paulo. O sacerdote jesuíta Haroldo Ram, recém-chegado de uma experiência ministerial entre o Texas e o México, propõe um retiro nos moldes do que havia conhecido nos Estados Unidos. A experiência de oração sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Aquele encontro reuniu cerca de 60 jovens lá em Campinas, São Paulo. E esses jovens estudaram, partilharam conteúdo de muitos livros que o seminarista Eduardo Douglas, aquele padre Eduardo da TV Século XXI, ele era ainda seminarista quando trouxe essa experiência para o Brasil.
Foi no final de semana de 15 a 17 de agosto de 69. E o Brasil registra ali o início da renovação carismática católica em nosso país. Após aquela experiência, aqueles jovens saíram ali pelo Vale do Paraíba e depois em todo o Brasil, levando essa experiência. Foi que em 1970, nos anos 70, o já sacerdote Eduardo Dougherty inicia esse ministério de levar por todo o Brasil os retiros de experiência de oração, divulgando os dons carismáticos e fundando grupos de oração. Chegou ao Ceará em 1975, a primeira experiência da renovação carismática católica. O fim de semana de 23 a 25 de junho, Padre Eduardo pregou aqui o primeiro seminário de vida, aqui na cidade de Fortaleza, e assim inaugurando a RCC em todo o Ceará. Reunia religiosos, leigos e outras tantas pessoas que viviam aquela experiência e que iniciava ali a RCC. Já são 50 anos dessa história aqui no nosso estado, motivos que os nossos grupos de oração estão até hoje aqui, né? Testemunhando esse batismo. Todos nós temos essa história com a renovação carismática. Todos nós um dia recebemos o batismo no Espírito Santo, nos apaixonamos e permanecemos fazendo história com a RCC. Gente, tem algumas coisas da história da RCC no Ceará que me emocionam, que me tocam. Primeiro que essa experiência aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de junho. O dia 23 é aniversário natalício de Santa Helena Guerra, patrona da RCC. E o dia 24 é a natividade de São João Batista, que nós acabamos de ouvir sobre isso aqui mesmo, né? Sobre a natividade, a gestação dele lá de Santa Isabel e Zacarias. E foi ele que disse de Jesus: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que a RCC no nosso estado, ela é apadrinhada por São João e por Santa Helena Guerra. E daí, tantos frutos tem a renovação carismática católica aqui no nosso estado. Muitos grupos de oração, muitas novas comunidades e muitas outras expressões desta linda corrente de graça da igreja para a igreja. Eu quero lembrar ainda a vocês que este encontro ele aconteceu numa casa de retiros que hoje já não existe, mas ela era dedicada a Nossa Senhora do Cenáculo. Ela era ali na Avenida Bezerra de Menezes. Eu tive a graça de conhecer, não nesse evento, né? Nem sabia que tinha sido lá, mas cheguei a fazer encontros lá na casa chamada Cenáculo. Nada é coincidência. Tudo é providência de Deus, não é mesmo? Outra providência divina. Hoje nós estamos aqui celebrando os 50 anos dessa história no Congresso Estadual na cidade de Limoeiro. Estamos todos aqui em Limoeiro felizes de poder partilhar com você essa grande graça. E nós estamos aqui para falar para você também uma outra coincidência, é que os primeiros grupos de oração na nossa Arquidiocese de Fortaleza, eles se reuniam exatamente na Igreja de Nazaré, de onde vem o grupo Raiz de Deus. Com o Padre Batista. Exatamente. Padre Batista é um dos pioneiros, um dos grandes incentivadores da RCC. Foi. Nossa paróquia Nossa Senhora de Nazaré foi onde nasceu os primeiros grupos da renovação carismática do Ceará. Com a graça de Deus, né? Nós escolhemos. O Padre Batista chegou em Fortaleza, ele é italiano, né? Chegou de Itália no ano 1960. Sim. Mas só foi pároco em 68. Justo, né? O nascimento da renovação. E através dele, né? Foi que chamou, ele fez a experiência, né? Também de oração, né? E pegou fogo, né? E a paróquia naquela época, né? Era realmente um celeiro, né, de grupos de orações, né? A Raiz de Deus nasceu nesse celeiro, né? A paróquia estava fervendo nessa época dos anos 90, né? Nós nascemos justamente, foi o Padre Batista que fundou, que permitiu o nosso grupo de oração, foi quase um fundador, porque ele enviou os jovens, né, para fundar a Capela Sagrada Família, nesta época, 1990, era a fundação da nossa Capela Sagrada Família.
Né? Então, ele enviou esses jovens para que cada setor tivesse um grupo ali. E nós, estávamos perto da minha casa, tinha esses jovens, né, que foi enviado pelo Padre Batista, e a gente gostou tanto, né, do grupo que estava ali, aquela animação, que eles eram da renovação. Que bom, né? E E era nós essa não alegria que conhecíamos. Marlúcia vinha falando, né? E nos contagiou, né? Eu já era da renovação um ano antes, a Marlúcia não era, né, nessa época. Né? E nos contagiou esse grupo, e Que minha coisa mãe ficou boa. assim tão entusiasmada, né, que eles perguntaram assim, né, que pena que vai acabar, né? Porque era só um período de a fundação da capela. Em 20 de dezembro de 90, acabou, né? E a gente ficou assim querendo mais e mais. Aí foi quando eles perguntaram, né? Se, mas, né, Nasceu se a o gente grupo. continuar, a gente vai se reunir aonde? A minha mãe, sem saber de nada, né? Eu cutuquei assim a minha mãe do lado, e a minha mãe disse que é lá em casa. A mãe, pois lá em casa. Sem falar com meu pai, sem perguntar a ninguém. Coisas Então, do a Espírito gente Santo. Deu foi. certo. Que coisa boa, A né? capela foi inaugurada em 20 de dezembro de 90, e a gente marcou. A Raiz de Deus vai começar no dia 5 de janeiro. Que coisa Primeira boa. semana de janeiro de 91, entrando, né, dessa década, né, a gente teve o nosso primeiro dia de encontro. Louvado seja Deus. E 34 assim, anos, né? que bom, ano. olha só. Minha gente, Padre Batista, hoje está 96, né? 96, 97 anos, mais ou menos isso. Padre Batista continua morando lá na paróquia de Nazaré, Sim, né? Na ele casa não quer sair. da Sagrada Família. E ele recebeu Rosângela Leite e Clédson Braga, da Renovação Carismática, foram fazer um vídeo com ele, que em breve você vai ver nas nossas redes sociais, né, esse vídeo, falando um pouco dessa história da Renovação Carismática Católica. Como disse o Clédson quando esteve com ele, um santo em vida que nós podemos ver, ouvir, e daqui a pouco você vai ver mais notícias sobre isso, né? Que maravilha! Esse presentes de Deus no nosso Jubileu de Ouro. Irmãos e irmãs, hoje à noite já é notícia, né? Não fique por dentro das notícias da RCC. Hoje à noite, no nosso Congresso Estadual, nós teremos a presença da banda Vida Reluz. Nós vamos celebrar nessa noite carismática daqui a pouco, aqui na cidade de Limoeiro do Norte. E olha que maravilha, o Senhor nos fez reunir no nosso Congresso Jubilar na solenidade de Nossa Senhora da Assunção. Então eu tenho certeza, Glaube, que a banda Vida Reluz vai trazer para nós essa música linda, falando do Espírito Santo e de Nossa Mãe Santíssima. Canta aí um pedacinho dela pra gente. Doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Muito lindo, né? Então, o show vai ser lindo, vai ser daqui a pouco e vai ser transmitido, porque o Estúdio Luminous Play está no nosso congresso e vai fazer a transmissão para o YouTube da RCC Ceará, deste momento e de outros momentos do nosso congresso. Você pode acompanhar também pelas as redes sociais RCC Ceará Oficial. O congresso está maravilhoso. Vem participar com a gente. Nós vamos agora de notícias da Renovação Carismática Católica. Quero que você fique por dentro de tudo o que acontece nesse momento. A RCC da Arquidiocese de Fortaleza anuncia que estão abertas as inscrições para a formação do módulo básico no processo formativo da RCC. O módulo básico é para os membros do grupo de oração da RCC que estão na perseverança, devidamente enviados pelo seu coordenador de grupo de oração.
O módulo básico, minha gente, é o aprofundamento da doutrina, dos ensinamentos da Santa Madre Igreja, testemunhos da vivência dos dons do Espírito Santo. Todos os carismáticos que estão na perseverança do seu grupo de oração devem participar do módulo básico. Então, não deixa para lá, não deixa para depois. Faça agora a sua inscrição, participe agora. Porque se Deus fez chegar até você esta oportunidade, é porque Ele tem uma obra nova para realizar na sua vida. Faça a sua inscrição. É só falar com o coordenador do seu grupo de oração. E você que ainda não participa de um grupo de oração, saiba, existe um lugar preparado para você ser ouvido, ser acolhido e ser transformado. Esse lugar é o grupo de oração, Cenáculo de Pentecostes nos dias atuais. É um encontro semanal aberto a todos, cheio de oração, louvor, vivência fraterna e presença viva de Deus. Não é isso, Raiz de Deus? Não é assim, Raiz de Deus? Né? Isso é um grupo de oração, lugar da expectativa e do de repente de Deus, de experiência profunda com o Espírito Santo. Grupo de oração é lugar de cura, de recomeços, alegria verdadeira, experiência profunda com o Senhor. E é por isso que nós, Renovação Carismática Católica, participantes de um grupo de oração que experimentamos semanalmente esta maravilha, nós fazemos um convite muito especial a você. Vem, amigo, vem. Vem participar de um grupo de oração. Vamos fazer esse convite juntos? No 3? Vem, amigo, vem. 1, 2, 3. Vem, amigo, vem. E é isso, porque é maravilhoso estar num grupo de oração. Para saber aonde tem um grupo de oração aí pertinho de você, mande um direct para as nossas redes sociais, dizendo qual é o bairro que você mora e nós vamos indicar um grupo de oração com dia e hora que ele se reúne aí bem pertinho de você. O importante é aproveitar essa graça. O nosso Instagram, @RCCFortalezaCE. Estamos te aguardando. Sábado tem mais notícias da RCC para você. Programa Renovação em Movimento. A vida dos santos. Voltamos com o programa Renovação em Movimento e neste momento nós queremos chamar um testemunho da vida dos santos. Vamos aprender com eles? Hoje com a nossa irmã Marilene. Boa tarde. É o santo de devoção do nosso grupo de oração, que a gente ama muito, é San Juan de la Cruz. Né? E nós temos essa devoção desde o começo do grupo de oração, né? Porque no início, assim, a gente estava buscando aquele de comunidade, né? Aquela forma, né? Que tínhamos antigamente, né? De comunidade, então tínhamos que ter um baluarte, né? E tal. E nós escolhemos e ficamos, agora somos grupo de oração, mas continuamos, né? Essa parte de devoção a São João da Cruz, é um santo espanhol, né? Nasceu em 1542, né? No século XVI, né? Ele faz parte da literatura espanhola, né? Dos místicos, né? Do século de ouro, que a gente chama. Então, nós começamos a estudar sobre São João da Cruz e nos namoramos, né? Nos apaixonamos, assim, que é um dos místicos mais maravilhosos, né, desses últimos tempos, né, dessa mística dele. E é tanto que nossa camisa, né, estamos gravados aqui, não dá para mostrar, mostra aí, Marlúcia, que diz a frase, né, onde não há amor, põe amor e colherá amor. É uma frase que a gente traz, né, para os nossos grupos de orações, de acolhimento, de viver isso, né? Onde não há amor, então vamos lá, colocamos um pouquinho do nosso amor, porque onde a gente planta amor, só pode colher esse amor, né? Sem plantar não se colhe, né? Então a gente leva isso no nosso coração. Então São João da Cruz é esse santo, né, que desde criança, né, foi muito pobre, né? Viveu assim, uma vida assim muito de pobreza mesmo nessa época, né, no século XVI, na Espanha, vivia esse momento assim de muita fome mesmo, de falta de trabalho,
né? E a sua mãe, ela casou, né? Seu pai era rico. Mas, devido à mãe dele ser pobre, né? Não tinha os dotes, tudo. Então, ele renegou a herança e viveram totalmente uma vida simples. E como o pai dele morreu, a mãe teve que lidar com os filhos, né? E criá-los, né? Então, São João da Cruz viveu, desde pequeno, né? Viveu essas dificuldades na vida. E isso foi fazendo com que ele fomentasse esse espírito de santidade, né? De renúncia total, de desprendimento, né? E quando ele já no Carmelo, né? Ele entrou com 20 anos já no Carmelo, ele se encontra com Santa Teresa de Ávila, né? Eles são tudo de Fontiveros, onde ele nasceu, é uma cidade chamada de Ávila, né? Um estado, Ávila, e tem a cidade também, a capital do estado também se chama Ávila, né? Então, todos eles nasceram nessa região de Castilha e Leão, né? Que se chama ali na Espanha. E eles se encontraram ali porque São João da Cruz já era do Carmelo masculino. E Santa Teresa era do Carmelo feminino. E ela já tinha autorização do Papa de reformar os conventos femininos. E tinha o desejo de também reformar o convento masculino, mas não encontrava uma pessoa, né, um frei, que realmente ela sentisse que estava disposto a essa vivência. E São João da Cruz já passava também o mesmo que Santa Teresa há muito tempo. E quando eles se encontraram, né, foi assim, um encontro perfeito, né, dessa junção, que ele era aquilo que ele estava buscando, né, de um monastério, que eu quero falar em espanhol, um mosteiro, né, um mosteiro assim que seja mais rígido, né, mais austero, né, e ele não tinha essa vida, né, dentro dos Carmelos. Então, ele aceitou essa missão com Santa Teresa e reformou, né, aceitou reformar o Carmelo Descalço de masculino, né? Então, por conta disso, ele sofreu muita perseguição, né? Sofreu muito, e um desses sofrimentos grandes dele, né, ele foi preso por próprios irmãos que não aceitavam essa reforma, que não precisava, né, viver essa austeridade. Então, eles prenderam durante 9 meses São João da Cruz dentro do convento em Toledo, né? Então, ele sofreu, e nesse período de sofrimento que ele escreveu uma das maiores poesias, né, que a gente trabalha, estuda muito, eu amo essa poesia, realmente nos identificamos, que se chama A Noite Escura da Alma, né? Em espanhol, La Noche Oscura del Alma, né? E essa poesia assim, é uma poesia assim, muito metafórica, né? Que ele faz essa metáfora entre o que ele vive, né, de secura, de tristeza, devido a esse sofrimento todo que ele passa, essa ausência até de Deus que ele sentia, e ele lutava, e para ele era como uma noite escura, né? Quando eu leio essa poesia, eu me vejo assim como no interior, porque a gente aqui em Fortaleza, a gente não vive, a gente não vê uma noite escura de verdade, né? Quando você vai para o interior, que não tem iluminação pública, né? A gente, não sei se você já tiver essa experiência de caminhar no interior, assim, dentro dos matos, sem luz. Vocês já tiveram? Eu já tive uma vez. Antigamente, né? Antigamente tem luz de todo canto. A gente já viveu nesse mundo da vida uma experiência que é horrível. Você caminhar assim uma noite sem lua, sem esteira, sem iluminação pública, você não sabe o que está adiante. Você vai mesmo na fé e entende, né? Então, São João da Cruz fez essa metáfora entre essa noite escura, né, e com a sua alma que estava vivendo isso, né? E tem uma parte dessa poesia dele, né, que um trecho, né, ele diz: em uma noite escura, com ânsias de amores inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, estando minha casa sossegada. Né? Então, é uma poesia muito difícil, realmente, assim, para a gente entender. Né? Tanto que eu faço literatura espanhola, né? A gente estudou muito sobre essa noite escura, essa metáfora dele, que é pura metáfora, né? E é difícil compreender cada palavra que ele diz, que vai comparando, né? Então, essa noite escura significa,
né, essa alma, né, esse desejo dele, essa alma estava inflamada, né, cheio de amor por Deus, mas ao mesmo tempo, né, ele não sentia falta de Deus, não se, né, estava assim com uma secura, né, achando assim que Deus tinha abandonado, né, mas ele mesmo assim, ele seguiu, ele não desistiu jamais da sua fé, da sua força. Isso é assim um modelo para nós que estamos caminhando, até um coordenador de grupo de oração, para mim, eu leio muito quando eu estou assim, cansei, porque a gente vai levando, e não vê as ovelhinhas progredir, caminhar, levando a essa altura assim, de uma espiritualidade maior, né? Então a gente fica assim, até seca, né? Desisto. Mas quando a gente lê essas poesias do São João da Cruz, né? A gente se enche, inflama, esse desejo que eu vou seguir. Né? Eu vou mesmo sem ver um palmo diante, não sei o que vai acontecer diante, mas este é o caminho. Esse caminho seguro, certo, né? De que Deus é que nos conduz, que Deus está conosco, que Ele é que faz, não somos nós, né? Não é a nossa inteligência, a nossa sabedoria, não é nada nosso, nada humano, não é nada humano, né? É só graça de Deus e é Deus que conduz todas as coisas. Então, a gente tem esse São João da Cruz, né? Nesse sentido, né? Dessa força interior, que ele serve tanto para os já experimentados, como para os principiantes, de seguir adiante, mesmo que você não sinta nada, mesmo que às vezes tenha essa secura, né, do coração, essas dificuldades, os problemas, mas o coração dele está inflamado de amor, de seguir, de saber para onde vai, dessa esperança, né? A esperança que não se cansa. Decepciona. E não decepciona. Lembrando assim, Vera, antes de dizer São João da Cruz, rogai por nós, assim, a Marilene teve a graça de estudar, né, na universidade que ele foi diretor e foi professor também, né? Lá em Salamanca, né, na Espanha. Ela passou muitos anos estudando lá. Eu só conheço, né? Contato, Não sou tão estudada assim, mas é uma graça, porque realmente é um santo espetacular. Eu tive a graça de estudar na Universidade de Salamanca, né, na Faculdade de Filologia, né, e também estive presente, fui lá em Fonte Vera, onde ele viveu, hoje em dia é uma igreja, né, e foi uma graça de Deus, quando eu fui em Fonte Vera, era 1h da tarde, e lá é hora de almoço, né, tudo fechado, não tinha nada. Olha, meu Deus, de viagem, perdi, porque eu só ia ali e voltava logo, né? Porque é perto, em 1 hora de viagem. E foi incrível, assim, eu pedi a Deus, sim, eu peguei assim nas portas da igreja, queria entrar, né? Disse, poxa vida, o que é que eu faço para entrar nessa igreja? Depois do nada, apareceu um sacerdote bem velhinho, com uma chave desse tamanho, desse jeito já. Se você quer entrar, eu só acredito que em espanhol, né? Olha só. Olha, ele abriu a chave desse tamanho, que a porta era antiga, né, daquela época, e explicou a história, falava, não parava de falar. Aí se você quer ir na igreja onde ele foi batizado, olha a graça de Deus, né? Ele ainda disse assim, você quer ir lá na igreja onde ele vê a pia batismal dele, né? Aí eu disse, claro, eu vim do Brasil. Mentira, tá estudando lá, né? Que bom, eu vim do Brasil e é uma graça de Deus. Aí ele me levou na igreja, abriu as portas, tava tudo fechado. Me explicou também, eu tenho um vídeo, né? Também já botei nas redes sociais, esse vídeo, né? Que tem lá apresentando a pia batismal do São João da Cruz. E para mim, fui lá em... onde ele estudou também teologia, né? Conheci toda essa zona, né, dele, de Santa Teresa também, né? Fui em Ávila, já fiz os caminhos de Santa Teresa, eu fiz até andando. Bueno, a gente começa a contar Vamos pedir a intercessão de São João da Cruz para que nenhum de nós desista da caminhada, por mais escuro que esteja o caminho que nós estamos fazendo agora, né? Nesse momento. Então, São João da Cruz, rogai por nós. E nós estamos vivendo neste final de semana, neste domingo, a solenidade de Nossa Senhora da Assunção. E nossa irmã Marilene traz para a gente um pouco da história desta solenidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Olá, minha irmã, meu irmão.
queridos ouvintes da Rádio Shalom e do programa Renovação em Movimento. Hoje, no quadro Devoção à Bem-aventurada, nós vamos falar sobre a solenidade de Nossa Senhora da Assunção. No sábado passado, nós falamos sobre a devoção de Nossa Senhora da Assunção, suas origens e etc. Mas você compreende o sentido da solenidade de Nossa Senhora da Assunção? A solenidade de Nossa Senhora da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrada no dia 15 de agosto, desde o século V, com o significado de nascimento para o céu, ou segundo a tradição bizantina, de dormição. Este termo dormição de Nossa Senhora nos leva a compreender e responder a um grande dilema. Nossa Senhora morreu ou não morreu? Atualmente, a Mariologia compreende que Nossa Senhora de fato morreu, assim como Jesus também morreu. Ocorre que a morte de Nossa Senhora não foi um tributo ao pecado, pois ela é imaculada. Então, a partir do século VI, a Igreja do Oriente começou a celebrar a festa da dormição de Nossa Senhora, expressando a fé de que sua passagem foi mais semelhante a um sonho do que a morte. Alguns santos dizem que ela deixou esta terra transportada pelo amor. Em Roma, esta festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi em 1º de novembro de 1950 que o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, elevada ao céu em corpo e alma. A Virgem Maria, por um privilégio especial de Deus onipotente, não experimentou a corrupção. O seu corpo, glorificado pela Santíssima Trindade, foi unida à alma, e Maria foi assunta ao céu, onde reina, viva e gloriosa, junto de Jesus, para glorificar a Deus e interceder por nós. De acordo com as Sagradas Escrituras, podemos observar que Nossa Senhora se manteve silenciosa, como um jardim fechado, uma fonte selada. Ela esteve ao lado de Jesus e, após a sua morte e crucificação, ficou sob os cuidados de São João. Ela velava pela igreja nascente. E, apesar do silêncio das Sagradas Escrituras sobre a vida de Nossa Senhora, encontramos em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1, as seguintes palavras. Apareceu em seguida um grande sinal do céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O magistério vê nesta cena uma descrição do triunfo final da igreja, mas também uma afirmação da vitória de Maria sobre a morte. E nós, animados pela liturgia da missa da véspera desta festa, aclamamos a Nossa Senhora com estas palavras. Grandes coisas se dizem de vós, ó Virgem Santa Maria, que hoje fostes exaltada sobre os coros dos anjos e triunfais com Cristo para sempre. A solenidade da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria em corpo e alma ao céu é um sinal eloquente de que não só a alma, mas também a corporeidade confirmam que tudo era muito bom, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 31. Tanto que, como aconteceu com a Virgem Maria, também a nossa carne também ressuscitará. Precisamos, então, como nossa mãezinha o fez, manter o nosso olhar voltado para o céu. Precisamos viver o Magnífica. O Senhor fez por mim maravilhas, grande é o seu nome. Precisamos viver o exemplo que Nossa Senhora nos dá. Deixar que Jesus seja o centro das nossas vidas e confiar inteiramente nele.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora deu Assunção, rogue por nós. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso programa Renovação em Movimento. Que pena, né? Tá tão gostoso ficar aqui com você, conversando com o Grupo Raiz de Deus. Tá sendo maravilhoso esse programa, essa tarde de sábado. Eu quero convidar você a continuar aqui no nosso programa e pelas redes sociais, dando a sua opinião, falando pra gente o que é que você está achando do nosso programa, dando o seu testemunho, tudo que você aprendeu nesta tarde aqui conosco. E eu quero também dizer uma coisa especial para você. Sentiu falta de Éder Machado? Claro, né? O nosso locutor, apresentador oficial do nosso programa. Mas ele estará logo de volta. Reza uma Ave Maria por ele. Ele está doentinho, precisa se recuperar rápido para estar aqui no nosso programa com vocês. Nós ficamos por aqui. Até sábado, se Deus quiser. Grande abraço. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.